Nesse vídeo, eu quero te mostrar que é possível ter uma estratégia para você conseguir organizar as informações da sua anamnese e chegar ao diagnóstico do seu paciente com mais facilidade. E não é só organizar as informações, é aprender o processo de investigação, filtrar as informações, estudar os sinais e sintomas mais importantes e ter um direcionamento muito bom para formular as hipóteses diagnósticas com mais clareza. E a partir do momento que você aprender isso, você vai notar uma mudança na sua vida. Vai sentir segurança para dar diagnóstico. Então, se você quer sentir essa segurança, se sentir reconhecido profissionalmente e ter mais sucesso e prosperidade na sua carreira, assista esse vídeo até o final. Vai ver que estudantes de medicina como você, de vários períodos do curso, aplicaram o meu método e hoje se sentem seguros para fazer o diagnóstico. Imagine um aluno que aprendeu a fazer anamnese e começou a atender os pacientes no ambulatório. Ele colhe um monte de informações, mas não sabe o que fazer com essas informações. Como começar o raciocínio clínico? Como chegar ao diagnóstico do paciente? Essa é uma dificuldade muito comum. Imagine também um outro aluno quando chega no internato. Na hora de passar o caso para o preceptor, tem dificuldade de resumir o caso do paciente e de organizar o raciocínio. Talvez você descubra que você está no grupo das pessoas com essas dificuldades. E agora eu te pergunto, você quer fazer parte de qual grupo? De quem passa pela faculdade e se forma com insegurança para fazer diagnóstico e tem medo de causar algum mal para o seu paciente? Ou do grupo de estudantes que se forma confiante e seguro? Eu vou te ensinar os fundamentos do método diagnóstico simples para você melhorar o seu desempenho e a sua capacidade de dar diagnósticos para você ter segurança e se destacar na sua profissão de médico. Independente da sua fase no curso de medicina, a comunidade Diagnóstico Simples é para você. É para você que quer desenvolver a anamnese, aprendendo a valorizar o que é mais importante na história do paciente. Para você que quer aprender a semiologia através do estudo dos sinais e sintomas. Para você que sabe da importância de aprender a semiologia, mas não tem muito tempo para estudar devido à correria da vida de estudante. É também para quem quer aprender a organizar as informações do seu paciente e chegar ao diagnóstico com mais facilidade. Para quem quer aprender a formular as hipóteses diagnósticas com mais clareza. E também para quem quer aprender a passar os casos dos pacientes para o preceptor no internato e na residência de maneira mais eficiente e organizada. E se você quer também se formar diferenciado e sentir segurança para dar diagnóstico, a comunidade Diagnóstico Simples é para você. Você vai conseguir fazer o diagnóstico do seu paciente, como a Thaís Paulucci, uma das minhas alunas do raciocínio clínico avançado, que nunca tinha feito um diagnóstico, mas após 3 meses de conhecer o método diagnóstico simples, conseguiu fazer um diagnóstico no 5º período da faculdade. Meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos, eu estou no 5º período da faculdade, comecei o ciclo clínico agora, e com o curso eu senti que eu consegui desenvolver esse raciocínio clínico, estou desenvolvendo ainda esse raciocínio clínico, e eu me sinto muito realizada em conseguir chegar em um possível diagnóstico, porque antes eu não tinha noção de como começar, e o Dr. Luciano me proporcionou um método do que talvez na faculdade eu não teria acesso. Então, eu me sinto muito realizada em conseguir pensar, em conseguir chegar num raciocínio de um possível diagnóstico que sozinha, sem o método, eu não conseguiria ter desenvolvido. Em relação, tem um momento que me marcou, não em relação à faculdade, mas em relação a uma amiga da minha prima, que estava internada já há 2 meses no hospital, e eles não sabiam o que ela tinha. Eles estavam fazendo exames, mas ainda não tinham chegado num diagnóstico correto. Então, ela sabe da história dela, de tudo que foi acontecendo durante esses meses, e ela foi me contar, e eu pedi que ela me contasse realmente o que estava acontecendo, desde o que fez ela ir para o hospital, contando cada passo do que aconteceu. E eu peguei, porque ela pediu a minha opinião, e eu peguei, de acordo com o método do Dr. Luciano, eu fui pensando num possível diagnóstico que poderia ser, e que eles talvez eles ainda não tinham certeza desse diagnóstico. E aí eu até falei para ela, depois disso, que poderia ser o diagnóstico que eu estava pensando e que depois ela me falava o que foi. E depois de 2 semanas ela veio me dizer que sim, e era uma doença um pouco rara e que eu estava certa, realmente, eles não estavam conseguindo fazer o diagnóstico, porque eles ainda não sabiam.
E daí ela me contou tudo e eu falei que provavelmente eles iam diagnosticar ela com essa enfermidade que eu estava falando para ela. E depois de 2 semanas, ela falou que realmente que ela tinha sido diagnosticada com o que eu estava falando. E aí, como eu comecei o ciclo clínico agora, eu percebi que eu consegui pegar todas as informações em ordem cronológica, separando o que era importante e conseguir chegar em um diagnóstico, um possível diagnóstico, que eu não chegaria se eu não tivesse feito um método. Assim como outros alunos de vários períodos do curso de medicina que aprenderam o método para chegar ao diagnóstico com mais facilidade, como o João Pedro Barbeiro e a Isanara. Meu nome é João Pedro Barbeiro, eu tenho 20 anos, estou no 6º período da Faculdade de Medicina, sou de São José do Rio Preto, São Paulo, e o curso do professor Luciano me deixou muito mais confiante no sentido de fechar diagnóstico, facilitou muito minha vida, e o que me motiva na faculdade, porque antes eu ficava muito confuso para juntar todas aquelas informações que o paciente trazia para mim nos estágios, e isso me motivou muito, me ajuda muito no dia a dia da faculdade. Eu recomendo muito o curso para quem quer ter uma grande quantidade de informação, de experiência do professor Luciano em um curto período de tempo. Foi muito bacana a experiência ao vivo de discussão dos casos clínicos, e o método facilita muito a vida de qualquer estudante que ainda não tem a rotina clínica, não tem aquela experiência toda. Então, agrega muito e facilita muito a nossa vida. A minha maior dificuldade, antes de fazer o curso do professor Luciano, era essa parte de conseguir fechar o raciocínio clínico, porque eu conseguia pegar as informações do paciente, eu conseguia entender os sinais, os sintomas e o que o paciente estava relatando, mas eu não conseguia juntar todas as informações. Eu não tinha um método para conseguir juntar tudo aquilo que o paciente falava para mim e pensar em um diagnóstico. Então ficava uma coisa um pouco jogada. Aí depois do curso, eu consigo juntar tudo aquilo que o paciente fala e com o método fechar o diagnóstico, ou pelo menos juntar hipóteses para poder fechar o diagnóstico. Eu percebo a diferença do meu raciocínio antes e depois do curso, porque antes eu tinha todas as informações na mão, só que não sabia unificar tudo. E o método do professor Luciano, ele nos ensina a ter uma visão geral de tudo que a gente tem ali na mão. Então, a parte da patologia, a parte da fisiologia, a parte da farmacologia, dos fatores de cada paciente, do exame físico, e juntar tudo no método que ele nos ensina para ter uma facilidade muito maior de fechar o diagnóstico. Então, é um curso prático, é um curso que não é aquela coisa maçante, aquela teoria, é muito mais discussão de caso, troca de experiência, que no dia a dia faz uma diferença muito grande para mim. E o curso, ele veio para mudar mesmo esse formato que eu tinha de raciocínio clínico, que fez muita diferença para mim. Que antes eu tinha mais anseio de chegar rápido ao diagnóstico, hoje eu já analiso, né, todos os sinais, os sintomas. Eu tenho um raciocínio mais organizado, e isso me permite, né, nem sempre a gente consegue acertar o diagnóstico, mas me permite ter um raciocínio mais maduro, mais assertivo, assim, algumas vezes, e assim, eu gasto menos tempo para estudar um caso depois do curso, né? Isso ficou mais sistemático. E isso também, quando você vai jogar para a prática, né, da medicina ali, nos cenários práticos, isso te dá mais traquejo, mais facilidade de passar um caso clínico, de organizar ali a anamnese, de discutir com os colegas, com preceptores, isso tudo o curso me trouxe, sabe, de diferença, quando eu vejo o meu eu antes, a aluna antes do curso. Antes de ser médico, eu já fui aluno de medicina como você, e também sei das dificuldades que você tem para dar diagnóstico do seu paciente. Eu me lembro de quando fiz a minha primeira anamnese. Se não me engano, era por volta do 6º período de medicina. A consulta na época era assim: eu mais 3 colegas atendíamos no ambulatório de clínica médica do Hospital das Clínicas da FMG. Na época nós revezávamos. Cada paciente era um que atendia e os outros ficavam atrás assistindo. E ficávamos com um modelo de perguntas da anamnese servindo de guia, que o professor nos dava esse modelo. E aí chegou minha primeira paciente.
E a primeira anamnese a gente não esquece, não é verdade? Era uma senhora por volta mais ou menos dos 60 anos, ela era baixinha, morena, cabelos curtos e grisalho, cabelo meio branco. E aí quando eu perguntei para ela qual que era a sua principal queixa, né, a queixa principal, de repente ela disparou várias queixas ao mesmo tempo. Na hora eu fiquei perdido, não sabia o que eu fazia com tanta queixa. E aí eu olhei para meus colegas atrás assim, eu falei assim, deu vontade de rir, né? E eu falei assim, e agora, o que eu faço? Né? E aí como o professor ficava rodando em 3 consultórios, e iria demorar um pouco para voltar na sala, eu falei, resolvi tocar o barco, vamos embora. E aí eu fui perguntando para ela, só que tudo que eu perguntava para ela, ela falava que tinha. Você tem dor de cabeça? Tem. Tem dor de barriga? Dor da barriga? Tem. Tem dor no corpo? Tem. Tem insônia? Insônia? Tenho. Como que está o seu apetite? Ah, tá ruim, doutor. Eu fui ficando cada vez mais perdido, sem saber o que fazer. Até que depois de muito sufoco, aí o professor chegou na sala, lá no ambulatório, né? E aí aconteceu uma coisa muito estranha. O professor escutou a minha história, conversou um pouquinho com a paciente e rapidinho fez o diagnóstico de depressão. Na hora eu fiquei impressionado, né? Como que o professor fazia o diagnóstico de uma maneira tão fácil, rápida e com segurança. E aí a gente pensa nesse momento, né? Será que um dia eu vou ser assim? Porque dar diagnóstico é uma das principais habilidades que o estudante de medicina tem que desenvolver, se não for a principal habilidade. E eu queria ficar bom de diagnóstico igual aquele professor. E aí, por coincidência, naquela época, eu fiquei sabendo do grupo de raciocínio clínico do professor Mário Lopes. O professor Mário Lopes era um professor muito diferenciado na Faculdade de Medicina do FMG e do Hospital das Clínicas. Ele era daqueles grandes mestres da medicina que ele veio de uma geração que não tinha muitos exames complementares e nem muita tecnologia disponível, igual hoje nós temos. Então a semiologia dele era muito rica. Ele até escreveu um livro muito famoso, Semiologia Médica, que já está na 5ª edição, e eu tenho a 3ª edição, que eu uso até hoje. E ter participado do grupo de raciocínio clínico do professor Mário Lopes realmente fez a diferença na minha vida e foi o que me moldou como estudante e como médico. Porque foi lá que eu desenvolvi a semiologia, vi muitos casos, aprendi principalmente a estudar esses casos clínicos e desenvolvi meu raciocínio clínico. E esse aprendizado foi tão importante e marcante na minha vida que eu sempre pensei em retribuir ensinando aos alunos de medicina o raciocínio clínico e como chegar ao diagnóstico do paciente. Só que eu me imaginava fazendo isso quando eu estivesse mais velho, já quase me aposentando. Mas de repente um fato aconteceu na minha vida. Eu tinha criado aqui na minha cidade um serviço de atendimento domiciliar do plano de saúde do hospital, aqui da minha cidade, e atendi um paciente que havia saído de uma internação recente e diagnostiquei uma fratura de fêmur que tinha passado despercebido pelo hospital. O filho desse paciente era dono da faculdade e gostou muito do meu atendimento e me convidou para dar aula no curso de medicina. E aí eu passei pelo processo de seleção, fui admitido e de repente, muito antes do que eu imaginava, virei professor. E desde que eu comecei a dar aula na faculdade em 2016, eu ensino semiologia. E percebia nos meus alunos aquela mesma insegurança que eu sentia no começo da faculdade. Muitos me perguntavam, professor, por onde eu começo o raciocínio clínico? Como que eu aprendo o raciocínio clínico? Como eu processo todas as informações da anamnese e dos exames para chegar ao diagnóstico? Eram várias perguntas desse tipo. Aí eu passei a prestar atenção em como eu faço para chegar ao diagnóstico. Como que eu uso toda a minha bagagem do grupo de raciocínio clínico do professor Mário Lopes. Como que eu uso toda a minha experiência de anos de prática clínica. Então, eu fiz uma engenharia reversa de como eu raciocino e a partir daí eu criei um método de raciocínio clínico para chegar ao diagnóstico de maneira mais prática, rápida e segura. É um verdadeiro passo a passo que, se aplicado corretamente, pode fazer todo médico ou estudante chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. E hoje eu vou ensinar a lógica por trás disso. Você vai aprender os fundamentos do método diagnóstico simples que eu desenvolvi, para você também conseguir fazer o diagnóstico de forma segura. Mas antes de aprender o caminho mais prático para chegar ao diagnóstico, é importante que você conheça os 3 principais erros que médicos recém-formados e estudantes de medicina cometem ao tentar fazer o diagnóstico do paciente. Preste atenção para também não cometer esses erros. O primeiro erro é achar que quanto mais informação, melhor. A quantidade de dados coletados durante uma consulta pode ser esmagadora. Levar em consideração tudo que o paciente fala é um erro porque você não diferencia as informações importantes das informações irrelevantes.
Às vezes, se você ouvir o paciente demais, você pode cometer o erro de valorizar algumas informações que não têm importância. Ter muitas informações ou valorizar informações irrelevantes vai dificultar o seu processo de raciocínio. Realmente, você precisa escutar o que o paciente tem a dizer, mas você tem que saber filtrar essas informações, para não ficar confuso e acabar dificultando o processo de raciocínio. Você deve aprender técnicas eficazes de organização e de como identificar sinais mais importantes para direcionar o seu diagnóstico. O segundo erro é correr atrás do diagnóstico. Correr atrás do diagnóstico pode fazer você pular etapas do processo. Esse é um erro muito comum que muitos estudantes de medicina e até médicos recém-formados cometem, justamente por não saberem que existem etapas para o processo de raciocínio. Isso é um erro porque acaba deixando passar informações importantes que poderiam levar ao diagnóstico. O atalho nem sempre é o caminho mais rápido. Você pode ter conclusões precipitadas e isso pode levar a erros diagnósticos. Cada etapa do processo de raciocínio é importante, uma abordagem mais sistemática pode te levar a diagnósticos mais precisos. E quando você segue as etapas do processo de raciocínio, você não precisa correr atrás do diagnóstico, mas as hipóteses diagnósticas se apresentam para você. Elas vêm até você, como eu vou mostrar mais na frente. E o terceiro erro é achar que para você ficar bom no diagnóstico, você precisa estudar muito. Você não precisa estudar muito, precisa é saber estudar. Com foco, estudando as pistas e as informações mais importantes do seu paciente, você consegue chegar ao diagnóstico de um jeito mais produtivo, eficaz, com menos esforço e menos tempo. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Eu vou te mostrar os fundamentos do método diagnóstico simples. É um método que eu desenvolvi para organizar o raciocínio clínico e fazer você chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. O método diagnóstico simples é um passo a passo em que cada letra da palavra simples é uma etapa a ser realizada para a organização do raciocínio clínico e a formulação de hipóteses diagnósticas. Dei o nome de simples para tornar o seu processo diagnóstico um caminho mais simples. O que eu vou mostrar para você aqui agora são os fundamentos do método. Imagine que o raciocínio para chegar ao diagnóstico é um processo por etapas. Cada etapa é um fundamento do método. E ao passar por cada um dos 3 fundamentos do método, você vai caminhando, vai afunilando o seu raciocínio até chegar ao diagnóstico de forma rápida, prática e, acima de tudo, segura. O primeiro fundamento é a identificação. O paciente vai chegar para você com um monte de queixas. Então, você vai precisar delimitar o problema do paciente, o problema que você precisa resolver. De tudo que você viu do paciente, qual que é a informação importante que você vai precisar para resolver o problema dele? Esse fundamento é importante para você identificar as informações mais relevantes que serão consideradas para serem levadas para o próximo fundamento, que é a investigação. Esse fundamento é importante para você estudar as informações que trouxe do fundamento anterior, da identificação, como se fossem pistas de um enigma que você precisa investigar para te dar conhecimento e base para, a partir desse estudo, você transformar essas pistas em impressão diagnóstica, que é o próximo fundamento. E aqui é onde você vai gerar as hipóteses diagnósticas mais prováveis para o seu paciente. O método funciona através desses fundamentos como se tivesse um caminho para ser seguido, para organizar o seu raciocínio e fazer você chegar ao diagnóstico. Perceba que se a gente fosse resumir os fundamentos, eles seriam os 3 Is: identificação, investigação e impressão diagnóstica. Agora eu vou mostrar para você um caso clínico aplicando na prática os fundamentos do método diagnóstico simples: a identificação, a investigação e a impressão diagnóstica. Esses são os 3 fundamentos do método. Nós vamos usá-los para chegar ao diagnóstico do caso. Isso para você ter uma noção de como funciona o método de uma forma mais ampla, mais macro. Porque, na verdade, o passo a passo do método diagnóstico simples são 7 etapas. Mas eu não vou abordar todas essas 7 etapas agora por uma questão de tempo. Agora nós vamos discutir um caso clínico usando os fundamentos do método diagnóstico simples, que são a identificação, a investigação e a impressão. O caso é de uma paciente de 21 anos, sexo feminino e estudante. Na história da moléstia atual, ela informa que há cerca de 5 a 6 anos apresentou dor epigástrica. Fez uma endoscopia digestiva alta na época que revelou gastrite, tendo usado omeprazol por cerca de 2 anos com alívio parcial. Há 1 ano e 10 meses, houve retorno de quadro mais forte associado com pirose. Então ela teve há 5, 6 anos uma dor epigástrica, fez a endoscopia, tinha dado só gastrite, ela usou o omeprazol, um certo alívio. E aí ficou mais ou menos relativamente bem até 1 ano e 10 meses, quando a dor epigástrica voltou mais forte associada com pirose.
E há 8 meses passou a sentir sensação de entalamento de saliva, líquidos e comida sólida e regurgitação alimentar durante e após a alimentação. Informa um hábito intestinal de uma evacuação a cada 1 ou 2 dias e informa que a endoscopia, a endoscopia digestiva alta que ela trouxe, realizada há 1 ano e 10 meses, quando a dor epigástrica voltou, foi normal. Não usa medicamentos nada digno de nota, nunca operou, nem teve doenças pregressas, nem internações prévias. Alergia, ela informa que teve rinite, sinusite e alergias mais fortes na infância. Não fuma e não bebe. Nega hemotransfusão, contato com águas naturais e atividade física. De história familiar, ela é positiva para hipertensão arterial, diabetes médios, dislipidemia, câncer de próstata e colelitíase. De psiquismo, informa ser nervosa. Exame físico dela é normal, peso 65 kg, normal, corada, hidratada, nictérica, com ausculta respiratória, cardíaca e o exame do abdômen sem alterações. Então, passando para os fundamentos do método diagnóstico simples, o primeiro fundamento seria identificação. A identificação seria você identificar as informações importantes do caso. De tudo que você viu da paciente, na anamnese, exame físico, o que é importante de você extrair de informação importante dessa paciente. E aí a gente faz um resumo do caso. E aí o que a gente já traz aqui nesse resumo do caso é o que a gente traduz as informações em qualificadores semânticos. O que é isso? Qualificadores semânticos são termos que você traduz a informação do paciente em termos que vão facilitar o seu processo de raciocínio. Então, por exemplo, 21 anos você traduz para jovem. Por quê? Você vai atrás de doenças, patologias mais prevalentes naquela faixa etária. Da mesma forma, uma dor, um quadro há 5, 6 anos, você traduz para crônica. Então, você vai atrás de causas crônicas para o que a paciente está sentindo, ao contrário de causas agudas. E que retornou, a gente traduz em recorrente. Quais são as informações importantes do caso dessa paciente? É uma paciente jovem, do sexo feminino, nervosa, com história pregressa de alergias, com dor epigástrica crônica recorrente, associada com pirose, evoluindo há 8 meses com entalamento de saliva, líquidos e comida sólida e regurgitação alimentar durante e após a alimentação. Então essas são as informações importantes do caso. A partir daí, você diante da identificação das informações relevantes, você vai passar para o segundo fundamento, que seria a investigação, que na realidade é você estudar os sinais e sintomas. O que nós vamos fazer aqui agora é justamente estudar os sinais e sintomas dessa paciente. Então, o primeiro sintoma analisado seria pirose. O que é pirose? A pirose é a sensação de dor em queimação localizada na região retroesternal entre o apêndice tifoide e o manúbrio. Pirose é quase sempre uma manifestação de refluxo gastroesofágico. Até que se prove o contrário, todo indivíduo que sofre de frequente queimação retroesternal está acometido de doença do refluxo gastroesofágico, resultante da ação lesiva das secreções digestivas sobre a mucosa do esôfago inferior. Então, é interessante que a gente já começa a estudar, né? A pirose, então, sugere uma doença do refluxo gastroesofágico, mas, curiosamente, a endoscopia dessa paciente, quando ela fez há 1 ano e 10 meses, ela veio normal. Você pode ter doença do refluxo gastroesofágico com endoscopia normal? Pode sim, mas a gente fica com a pulga atrás da orelha, mas vamos continuar o estudo. A regurgitação seria a volta de alimentos ou de secreções à cavidade oral. Essa secreção pode ser do esôfago, do estômago e às vezes do duodeno, contendo bile. E as causas da regurgitação podem ser mecânicas ou motoras. E aí a gente teria que estudar de acordo com o caso da paciente. Então pode ter tanto causas mecânicas quanto motoras. E o outro sintoma relatado pela paciente seria entalamento. Ela informa entalamento de saliva, líquidos e comida sólida. Que isso nós vamos traduzir por termo semiológico, seria disfagia para líquidos e sólidos. Entalamento seria disfagia. E disfagia é dificuldade à deglutição. Nós temos 2 tipos de disfagia. A disfagia orofaríngea, que é aquela que ocorre nas fases oral e faríngea da deglutição. Então o problema estaria na deglutição a nível de boca e faringe. E tem a disfagia esofagiana, que ocorre na fase esofagiana da deglutição, que parece ser o caso dessa paciente, com uma disfagia mais baixa. E a disfagia esofagiana, então, ela é também chamada de disfagia baixa ou de transporte.
ela resulta de afecções que envolvem o esôfago propriamente dito. O paciente tem a sensação de parada do bolo alimentar no esôfago, embora não possa localizar precisamente o nível de obstrução. Então, é o que essa paciente relata, é que ela reclama, está tendo uma sensação do entalamento ali, a parada do bolo alimentar e de saliva, né, no trânsito para o estômago. E a disfagia esofagiana é classificada em obstrutiva e motora. Então, vamos estudar um pouquinho desses dois tipos. A disfagia obstrutiva, suas causas são determinadas por doenças que acometendo o esôfago intrínseca dentro dele ou extrinsecamente fora dele, né, uma compressão externa, por exemplo, diminuem a luz do órgão, comprometendo o transporte do bolo alimentar em direção ao estômago. Então, como o próprio nome diz, você tem uma obstrução ali, seja dentro obstrução que está nascendo dentro do esôfago ou fora dele, alguma coisa comprimindo vindo de fora. Então, exemplo, um carcinoma do esôfago, uma estenose péptica do esôfago, uma compressão extrínseca, por exemplo, um tumor de mediastino, que levariam a uma obstrução do trânsito ali pelo esôfago. Por isso que seria a disfagia obstrutiva. Já a disfagia motora, suas causas são determinadas por doenças que alteram a atividade peristáltica do corpo do esôfago, então pode acometer, alterar o movimento do esôfago, o peristaltismo do esôfago, as contrações esofagianas, então um distúrbio motor, e pode também alterar a função do esfíncter esofagiano inferior, seja por lesão nervosa ou muscular. E aí você tem, às vezes, na maioria das vezes, o esfíncter esofagiano mais hipertônico, com dificuldade de abrir para esvaziar o conteúdo do esôfago para o estômago. Exemplos comuns seriam a acalásia, levando ao megaesôfago, e a esclerodermia. Diante de um paciente então, com disfagia, é importante, o que o livro de semiologia nos ensina, é você ter uma anamnese da disfagia. E aí, a análise das características da disfagia conduz o médico a uma aproximação diagnóstica na maioria dos casos, é o que realmente a gente vê na prática. Então você pode fazer umas perguntas para o paciente para tentar elucidar qual que é a causa dessa disfagia. Então, uma pergunta que nem sempre precisa fazer igualzinha essa pergunta, mas durante a própria anamnese você pode sentir de onde está vindo essa disfagia. Mas então você pode perguntar, você tem dificuldade para iniciar o ato da deglutição? Uma resposta positiva reforça a suspeita de disfagia orofaríngea. O alimento para no seu trajeto para o estômago, que parece ser o caso dessa paciente, Quando o seu alimento para, tem a sensação de entalamento ali no trajeto para o estômago, você vai suspeitar da disfagia esofagiana. E talvez uma das perguntas mais importantes seria essa daqui, a dificuldade para deglutir sólidos ou sólidos e líquidos? A disfagia apenas para sólidos, quando você tem uma disfagia, a dificuldade para deglutir só sólido, comida sólida, por exemplo, uma carne, um feijão, a disfagia apenas para sólidos implica na presença de um estreitamento, uma estenose estrutural orgânica decorrente de lesão benigna ou maligna. Então isso é fácil de entender. Você imagina se você tem o lúmen do esôfago. Se você tem uma obstrução, algo que vai reduzir o lúmen, vai estreitar, se você tem um estreitamento ali, a carne às vezes não vai passar, mas o líquido passa. Então, por isso que, quando você tem uma disfagia inicial só para sólidos, você vai pensar mais uma disfagia obstrutiva, porque se você tem uma obstrução ali que não é total, é parcial, tem um estreitamento, o sódio não passa, mas o líquido ainda passa. Então, disfagia inicial só para sólidos, pensar mais em disfagia obstrutiva. Agora, se você tem uma disfagia para sólidos e líquidos, é mais sugestivo de um distúrbio de motilidade, um distúrbio motor, de problema de coordenação, de contração do esôfago, uma falha de coordenação motora. Então, quando a disfagia desde o início compromete a deglutição de sólidos e líquidos simultaneamente, deve-se pensar em distúrbio de motilidade esofagiana. Então, para resumir, para ficar bem mais claro, se você tem uma disfagia inicial só para sólidos, pensar em disfagia obstrutiva. Agora, se você tem uma disfagia inicial para líquidos, com ou sem sólidos, se desde o início você tem uma disfagia para líquidos, pensar em disfagia motora. Por quê? Se você não tem uma coordenação adequada, você não vai conseguir manejar bem aquele líquido que você deglutiu. Então, se você tem uma disfagia inicial para líquido, se tiver com ou sem sólido, se tem desde o início para líquido, pensar em disfagia motora. Então, diante disso,
né, diante do que a gente passou pelo segundo fundamento, que seria a investigação, através do estudo de sinais e sintomas, perceba que a gente vai chegando no terceiro fundamento, que é a impressão diagnóstica, que seria selecionar as hipóteses diagnósticas mais prováveis. Então, quando aquilo que eu falei, que um erro é você correr atrás do diagnóstico. Quando você vai investigando, as hipóteses diagnósticas começam a se apresentar para você. A gente percebeu pelo estudo que trata-se desse caso, provavelmente, de uma disfagia motora dessa paciente, porque ela tem uma disfagia desde o início para líquidos. Então, se você tem uma disfagia inicial para líquidos, isso com ou sem sólidos, que é o caso dela, sugere uma disfagia motora. E aí, o que você vai fazer? Você vai literalmente estudar as causas de disfagia motora, a disfagia esofágica motora. Então, as principais causas estão aí nessa tabela, né? Então, você tem esofagopatia chagásica, o megaesôfago chagásico, a calase idiopática. Na prática, são os que a gente acaba vendo, né, com uma certa frequência, o espasmo difuso do esôfago, doenças do tecido conjuntivo, como esclerose sistêmica progressiva, lúpus. Então, tem uma série de outras doenças que você tem que ver dentro dessas aqui quais que se encaixam no caso dessa paciente, né? E aí você teria que estudar, né, e ir afastando. Por exemplo, diabetes, alcoolismo, a gente já afasta nesse caso dessa paciente, né? Mas as principais realmente a gente vê muito é a calase idiopática, o megaesôfago chagásico, o espasmo difuso do esôfago, né, e doença do tecido conjuntivo. Mas então nós vamos estudar, né, o caso dessa paciente e a gente pediu então quando você quer avaliar um distúrbio motor do esôfago, um exame muito interessante seria uma manometria do esôfago. Só que como esse exame não é disponível no nosso município, a gente começa com o exame, né, o mais simples, que é o exame, o RED, né, que é o estudo radiológico contrastado do esôfago, estômago e duodeno. E aí, esse exame já foi muito bem indicado, que realmente mostrou, né, uma acalásia com megaesôfago grau 2. Você tem uma dificuldade, uma hipertonia, uma lesão, né, do esfíncter esofagiano inferior, uma lesão neuromuscular ali, que você tem uma hipertonia do esfíncter, e aí você tem uma dificuldade de esvaziamento do esôfago para o estômago, então acaba dilatando o esôfago, levando então ao megaesôfago ali no caso. Os outros exames dessa paciente, um raio-x de tórax normal, a endoscopia, a primeira endoscopia que ela fez, mostrou uma mucosa do esôfago ondulada, sem soluções de continuidade, com aspecto de traqueização, com a pesquisa da urease negativa, não deu para biopsiar o esôfago dessa paciente. Na época, a endoscopista questionou, né, se poderia essa traqueização poderia levar a uma suspeita da esofagite eosinofílica, mas não conseguiu biopsiar o esôfago nela. Na época, a endoscopista não tinha informação desse RED, mostrando uma acalásia. Depois que ela percebeu que realmente a dificuldade que ela teve nessa biópsia do esôfago, justamente porque era aquele distúrbio motor que estava dificultando a biópsia. Mas a biópsia do estômago foi sem alterações histológicas e a pesquisa da bactéria H. pylori negativo. Já na segunda endoscopia, a endoscopista já entrou com a informação do RED e realmente achou que tinha o esôfago de calibre aumentado e oferecendo resistência na transposição da junção esôfago-gástrica. E aí, né, sugerindo mesmo a calásia, ela questionou se poderia ter uma esofagite eosinofílica, mas a biópsia mostrou mucosa esofagiana com discretas alterações reativas, com ausência de eosinófilos, falando contra a esofagite eosinofílica. E a sorologia para a doença de Chagas foi normal, e o ultrassom de abdômen normal também, então mostrando que se tratava de um caso de acalase idiopática. E aí, estudando um pouquinho, né, sobre a acalase é uma doença motora do esôfago, caracterizado por relaxamento parcial ou ausente do esfíncter inferior do esôfago e contrações não peristálticas do corpo esofágico. Tanto a acalase idiopática quanto a causada por doença de Chagas tem como fisiopatologia a perda de neurônios dos plexos mioentéricos. Na acalásia ocorre disfagia esofágica devido à dificuldade da condução do alimento após a deglutição. O paciente geralmente refere sensação de entalo na região reto-external ou próximo ao apêndice tifoide, que é o caso dessa paciente. A disfagia na acalásia geralmente é para sólidos e líquidos de longa duração, com estado geral geralmente conservado, que é também o caso dessa paciente. Pode ainda ser acompanhado de regurgitação,
né, que ela reclamou, principalmente à noite, provocando tosse, engasgos e sensação de sufocamento. Então, a gente viu, né, um caso de disfagia motora por acalásia, mostrando, né, como que os fundamentos do método diagnóstico simples te conduzem, né, e vão fazendo com que as hipóteses diagnósticas se apresentem a você, né, e favorecendo, facilitando o seu raciocínio clínico e o diagnóstico. E aí, para mostrar como que vocês aprendem com o caso, eu vou trazer um outro caso rapidinho, né? É pai bola, só para vocês verem como é que vocês já dominam o assunto. Já quando você aprende através do caso clínico, da discussão de caso clínico, você retém esse conhecimento na memória e aí você já guarda isso que a gente chama de gaveta mental, né? Você coloca aquele conhecimento armazenado em script de doença lá no seu cérebro. E aí, quando você tem um outro caso no futuro, você já domina aquele assunto, você já faz o diagnóstico de uma forma mais rápida. Né? É que a gente muda, né? Com o passar da experiência, você vai passando do raciocínio analítico, que a gente fez agora, para o intuitivo, que vocês vão usar aqui agora no próximo caso, que é o raciocínio que a maior parte dos médicos experientes acaba utilizando mais. Né? A gente usa os dois, mas o médico experiente, às vezes, quando ele já viu alguma doença, ele já vai no diagnóstico mais rápido, como os nossos professores, né, através de um raciocínio intuitivo. Então, vou mostrar um caso rapidinho aqui, só para vocês verem. É um paciente de 68 anos, sexo masculino, casado, aposentado, ele era caseiro. Na história da moléstia atual, ele informa que há 2 meses vem apresentando disfagia no terço médio do esôfago para alimentos sólidos como feijão, pangu e alface. Então, ele fala que há 2 meses ele vem apresentando, então, a disfagia para alimentos sólidos. A sensação de comida parada, que às vezes volta para a boca. Então ele tem, além da disfagia para sólidos, a regurgitação também. E ele bebe água que ajuda a comida a descer. Nega disfagia para líquidos, nega pirose, evacua 1 vez ao dia. De antecedentes pessoais, é tabagista desde os 8 anos de idade, fumando 3 cigarros de rolo por dia. Etilista dos 12 aos 27 anos de idade, 1 litro de aguardente nos finais de semana, mas já tem bastante tempo que ele não bebe, né? Ele está com 68 anos, ele bebeu até os 27. Nega alergias e transfusões, tem história pregressa de cirurgia na mão esquerda por trauma, informa contato prévio com águas naturais, já morou em casa de pau a pique, mas nega contato com barbeiro e não faz atividades físicas. Tem história familiar positiva para hipertensão arterial e psiquismo nada digno de nota. Exame físico sem alterações significativas, exceto a presença de emagrecimento e ectoscopia. Então, diante desse paciente com a disfagia para sólidos, né, diante do que a gente estudou, fica nítido que esse paciente tem uma suspeita de uma disfagia esofágica obstrutiva, que é só para sólidos. E aí, o exame indicado aí seria, né, você pensando na obstrução, seria uma endoscopia digestiva alta, que realmente mostrou, né, uma neoplasia ulcerada e vegetante no esôfago desse paciente, e a biópsia realmente mostrou um carcinoma escamocelular, mostrando que ele tinha já uma lesão obstruindo o esôfago, e aí dificultava a passagem do conteúdo sólido, mas o líquido ainda passava. E mostrando o RED, né, o RED dele mostrou também um trânsito esofagiano processando com dificuldades, com presença de lesão vegetante, infiltrante, estenosante do esôfago torácico inferior. Então, realmente, era um câncer de esôfago já, né, num paciente idoso, com tabagista, ex-etilista, com fator de risco aí para o câncer esofagiano. Então, só para mostrando, né, a importância da discussão do caso clínico, um método, os fundamentos do método diagnóstico simples, para como você usa o processo para organizar as informações e o seu raciocínio para chegar ao diagnóstico. Bem, esses são os fundamentos do método diagnóstico simples. Agora que você entendeu os fundamentos que eu te passei, existe a chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre esse tema na comunidade Diagnóstico Simples, entendendo passo a passo de como implementar isso e de como fazer isso na prática. E para você que quer se aprofundar, eu vou explicar como funciona a comunidade. A comunidade Diagnóstico Simples é online e dividida em 2 partes. A primeira parte é um curso gravado, onde você vai aprender como identificar as informações importantes do caso, como analisar os sinais e sintomas,
como organizar o raciocínio e como elaborar as hipóteses diagnósticas. A primeira parte explica também os tipos de raciocínio que usamos. Você vai entender por que o seu professor faz o diagnóstico de uma forma muito mais fácil e rápida do que você. Você vai aprender o método diagnóstico simples. Isso para te preparar para a segunda parte da comunidade, que é a mentoria de diagnóstico através da discussão de casos clínicos. Serão encontros semanais de discussões de casos clínicos dos mais diversos sistemas, cardiovascular, respiratório, digestivo, hematológico, de vários sistemas. E ao entrar na plataforma Hotmart, você vai ter acesso imediato às aulas gravadas. Aplicando o método diagnóstico simples, você vai aprender o caminho do diagnóstico. Além de aprender a dar diagnóstico, você vai aprender os sinais e sintomas, as doenças e a fisiopatologia das doenças. Vai aprender a ler os exames laboratoriais e de imagens, vai ter domínio total da semiologia. Porque a comunidade Diagnóstico Simples, além de ser uma mentoria de diagnóstico clínico, é também um curso de semiologia. Você fica 6 anos no curso de medicina e não consegue aprender bem a semiologia, como mostra essa pesquisa no Instagram, onde 82% dos alunos informaram que viram a semiologia na faculdade, mas se sentem inseguros. São várias causas para você não aprender bem a semiologia. Falta de maturidade, você entra novo na faculdade e ainda não sabe identificar quais são as disciplinas que serão mais importantes no seu futuro como médico. A concorrência com outras disciplinas, às vezes você deixa de estudar a semiologia e até falta aula para estudar matérias que reprovam mais, como anatomia, bioquímica, patologia, micro. E muitas vezes a semiologia é ensinada em sala de aula longe do paciente, de uma forma passiva, sem uma discussão ativa de um caso clínico. E isso faz com que esse conhecimento seja esquecido logo. É por isso que muitos alunos possuem dificuldades com a semiologia, como essa aluna que falou: estou indo para o 8º período, mas eu sinto que não sei quase nada de semiologia mesmo. Queria conseguir entender a semiologia dos sistemas sem apenas decorar. E para você ficar bom de diagnóstico, você tem que aprender a semiologia. E nesse período longo que você fica na faculdade, além de não aprender bem a semiologia, você não é ensinado a fazer diagnóstico. Você acaba aprendendo um pouco por osmose, vendo como professores, médicos e residentes agem durante o atendimento dos pacientes. Não tem ou tem muito pouco ensino formal de como fazer o diagnóstico. Essa enquete mostra que 67% dos que responderam à pesquisa não tiveram aula de raciocínio clínico. E quando perguntamos qual é o seu maior desafio, as respostas foram: entender sinais e sintomas e dar um diagnóstico preciso, ou seja, ter um bom raciocínio clínico, colher as informações certas para formar um raciocínio, seguir etapas até dar um diagnóstico, compreender o sintoma principal e relacionar com os associados e fazer a semiologia, organizar os dados para ter um diagnóstico. É por isso que nessa última enquete, 70% responderam que não se sentem seguros para atender e fazer o raciocínio clínico. O que podemos concluir com esses dados é que você passa 6 anos estudando medicina e no meio de tanta coisa para estudar e de pouco tempo para se dedicar, devido à carga horária pesada de aulas, você deixa de aprender bem uma das principais habilidades que você precisa ter para ser um bom médico e acaba se formando inseguro. E depois que você se formar, é muita responsabilidade que você vai ter quando estiver atendendo um paciente. Pensando nisso, a comunidade Diagnóstico Simples foi feita para melhorar sua experiência com a semiologia e o diagnóstico. A organização do raciocínio através de um passo a passo e o estudo dos sinais e sintomas vão facilitar o seu aprendizado. Você vai aprender o caminho do diagnóstico de uma forma mais fácil, rápida e segura, como mostra esse print de um estudante que teve contato com o método diagnóstico simples. Quero agradecer ao senhor por disponibilizar esse material incrível. Trabalha a questão do raciocínio de uma forma muito direta e prática. Eu, como estudante de medicina, pretendo aplicar e praticar o simples no meu dia a dia de ambulatório e hospital. Neste material, pude ver destrinchado de forma objetiva as etapas para a elaboração de um raciocínio clínico, algo que na faculdade penso que seja pouco aprofundado e principalmente pouco sistematizado. Você vai realmente aprender de uma forma fácil, rápida e segura. E melhor, em pouco tempo. A participação não exige muito tempo. Se você dedicar, por exemplo, 1 hora por semana, em 3 meses você realmente já vai ficar bom de diagnóstico e vai se sentir seguro para atender os seus pacientes. E isso não foi só com 1 ou 2 alunos. Eu me sinto muito realizada tendo a bagagem do curso assim, principalmente quando a gente vai para o hospital, vê um paciente que quando ele começa a contar para a gente, já aparece aquelas várias, assim como o doutor Luciano faz com a gente das aulas, o que vocês pensaram só vendo isso? Aí já começa a aparecer na nossa mente possíveis caminhos, e aí o paciente solta mais uma informação, que aí já corta alguns. Então é muito gratificante mesmo ver que
que o estudo e que com pouco tempo, um curso breve, né, que não é um curso que demanda, que com uma organização simples a gente consegue captar muito. Em uma aula eu sinto que eu aprendo demais. Então é muito gratificante mesmo ver que teve essa mudança. Nossa, o conhecimento que o curso dá para a gente em coisa de 4 meses, eu acho que demoraria uma graduação inteira para a gente conseguir, porque é com a vivência mesmo, e que muitas vezes na faculdade, com turmas muito grandes, inclusive isso é um dos benefícios do curso, que todo mundo tem uma atenção muito individualizada. Na faculdade a gente só vai acompanhando, mas não tem essa atenção de perto, de raciocínio clínico mesmo, esse cuidado. Então, assim, sem dúvidas, para mim, o que eu adquiri no tempo do curso, talvez só terminando o internato eu conseguiria, e nem sei, né? Nem tem como saber se eu chegaria em uma organização clínica mental mesmo, tão grande quanto eu consegui em um tempo tão curto com o curso. Eu tenho mais segurança para desenvolver um raciocínio clínico e conseguir chegar num diagnóstico, porque a gente está aprendendo a como fazer cada fase, não pular etapas, não querer chegar direto num diagnóstico. Não é assim, são etapas, fases, e cada uma tem sua importância. Eu acredito que levaria muito tempo para eu conseguir essa segurança, para eu conseguir essa prática, todo esse aprendizado que a gente teve em 3 meses, certo? Eu acredito que levaria anos para eu conseguir entender esse método, sem o auxílio do Dr. Luciano. A comunidade é feita para todos os estudantes de medicina, independente do período que você está na faculdade, seja aprendendo a semiologia, começando a atender os pacientes ou no internato. A metodologia aplicada é tão prática que todos os alunos aprendem a usá-la de uma forma mais fácil e gostosa. Você pode assistir às aulas, às discussões no momento que você quiser e pode ficar tranquilo que as aulas vão ficar gravadas e disponíveis para você assistir durante 1 ano. Dá para conciliar tranquilamente com as atividades da faculdade. Bom, além de tudo que eu já falei até aqui, junto com a comunidade, o método diagnóstico simples e a mentoria através da discussão de casos clínicos, você ainda vai ganhar de bônus uma aula de radiografia de tórax, que é um exame que todos os médicos devem saber interpretar. Essa aula é uma parceria com o pessoal do @Deolaudo, que é um perfil criado por 3 médicos radiologistas que fazem um trabalho muito legal no Instagram com o objetivo de descomplicar a radiologia. Quando eu fiz minha primeira turma do curso de raciocínio clínico em 2020, ela foi presencial. O preço do curso na época era R$1.000. A vantagem do curso online é que ele permite a redução dos custos e assim possibilita um preço acessível a quem realmente está interessado. O preço da comunidade de diagnóstico simples é R$ 497 ou 12 parcelas de R$ 49,60. Um valor infinitamente mais baixo do que a mensalidade da faculdade, que hoje varia de R$ 8 a 15 mil em média. E isso para você ficar bom de diagnóstico e se sentir seguro para atender os seus pacientes. Então, se você quer entrar nessa turma que quer aprender a dar diagnóstico de uma forma rápida e prática, e se tornar um médico seguro e diferenciado, tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição para ter acesso imediato. Após você entrar na comunidade, você tem 7 dias para testar. E se sentir que a comunidade não é para você, basta solicitar um reembolso que o seu investimento é devolvido. Então te vejo lá. Até mais!